Bora falar sobre o medo de errar, que é um medo que acomete muitas mulheres, principalmente nas suas profissões. Para adiantar, eu já posso dizer para você que não é que você tenha medo de errar, você antecipa o erro e o seu medo vem dessa antecipação. Só você parar para se lembrar. Quando foi que você sentiu medo de algo que aconteceu? Mas quantas vezes você tem sentido medo de algo que ainda não aconteceu? Percebe? O quanto essa projeção, o quanto esse pensamento de um problema que ainda não existe, que você nem sabe se vai existir, atrapalha o seu rendimento, atrapalha a sua produtividade, muitas vezes atrapalha o seu relacionamento com as pessoas no seu trabalho e, principalmente, atrapalha você de avançar na sua profissão. Então, é sobre isso que a gente vai falar aqui. Eu vou trazer 3 estratégias práticas para você colocar em ação e sair desse medo que te paralisa. Uma questão que eu percebo que é muito comum entre essas mulheres que eu atendo é que não é exatamente o medo de errar. Tem essa questão da projeção do futuro, como eu falei para você, mas tem um significado desse erro. E esse significado ele é atribuído ao longo da vida. Então, o que é erro para mim pode não ser considerado um erro para você, por exemplo. A gente precisa entender o significado desse erro para que você também consiga ter um autoconhecimento sobre ele, entendendo quais são as consequências que esse significado causa em você. Um significado, por exemplo, se eu errar, se eu fizer alguma coisa errada aqui no trabalho, as pessoas vão me julgar. As pessoas vão dizer que eu sou incompetente, percebe? As pessoas vão me julgar. Qual é o significado desse erro? Você tem um receio de ser julgado. Então, muitas vezes a gente acaba focando no medo de errar, mas não vai destrinchando o que tem a partir dele. Então, perceba, o medo de errar existe um significado. E o significado dele causa os sintomas, causa os medos que você tem. Então, comece a perceber quais são os significados. Por exemplo, o medo de decepcionar alguém. Se eu errar, eu posso decepcionar o meu chefe, a minha mãe, o meu pai, o meu marido, o meu namorado, enfim. Comece a refletir o que tem por trás do seu medo de errar. Porque é esse significado que mantém vivo o medo de errar. Se você entende o significado, você começa a trabalhar na raiz do problema. O problema não é só o medo. O medo é o sentimento. É aquilo que você está sentindo frente ao que você está vivendo. Mas qual é o significado dele na sua vida? Perceba isso, sabe? Geralmente, na vida dessas mulheres que têm esse medo de errar no trabalho, elas viveram uma criação onde o erro deixa de ser um erro e vira uma ameaça. E o que acontece é que seu cérebro aprende a sobreviver antecipando o perigo. Então, por exemplo, se você está ali na sua fase de criança, você fez alguma coisa considerada errado, e você é repreendida de uma maneira muito rígida ou até mesmo punitiva, isso vai ativar um mecanismo de sobrevivência em que você tenta, é muito inconsciente, muitas vezes isso acontece sem que você perceba, vai ativar esse mecanismo de sobrevivência, então você antecipa o perigo para não sofrer aquela punição. Um exemplo muito clássico, a criança derrubou algo no chão. Por que você fez isso? Aquela rigidez grande que você normalmente não teria com um vizinho, um familiar, e nisso a criança já se assusta. Ela já tomou o primeiro baque. O segundo vai ser a punição. Você vai ficar de castigo. Então, assim, existe uma rigidez associada ali a uma punição, e toda vez que ela for, que acontecer alguma coisa, ela deixar algo cair, que ela fizer alguma coisa que ela imagina que vai ser errado, no lugar de tentar consertar esse erro, entendendo que foi apenas um erro que tem o que fazer com ele, ela vai se antecipar. Então, por exemplo, ela vai pegar o copo, muitas vezes vai evitar beber um suco, porque ela vai estar com medo de derramar, ela vai evitar falar que aconteceu alguma coisa, porque ela vai estar com medo de ser punida. Então, uma criança que foi fortemente trabalhada ali de forma rígida,
essa repressão, às vezes a chamada de atenção, associado muitas vezes de forma punitiva, ela vai ter um sistema de defesa para evitar passar por essa punição novamente. Então, nesse sistema, nessa forma de defesa emocional, ela começa a prever a possibilidade daquilo dar errado e, com o medo de se punir, ela evita fazer. Na vida adulta, ela olha para o erro como algo que, se acontecer, vai ser ruim demais. Às vezes a pessoa não sabe nem explicar, ela só sabe que vai ser muito ruim. Mal sabe ela que ela carrega isso da história de vida. Muitas vezes eu recebo pacientes que nem se lembram, e conforme a gente vai conversando, ela vai entendendo que teve tanta rigidez, tanta punição, que ela associou o erro a algo extremamente punitivo. Quando ela entende que o erro foi um erro e que ela pode consertar, qual é o caminho que eu posso tomar a partir desse erro? Ela começa a ter reações mais livres, ela toma decisões, ela se sente mais segura, percebe? Na verdade, o medo de errar, antes dela descobrir de onde que veio, o que ela quer fazer com isso, ele torna essa mulher prisioneira do medo da punição. E algo importante que eu preciso que você saiba é que você não trava pelo medo de errar porque você não é capaz. Você trava porque o seu sistema emocional está tentando te proteger por todo o histórico que você teve ao longo da sua vida. E entender isso te ajuda a não se julgar de uma forma tão pesada a ponto de colocar estigmas sobre você. Ah, eu sou preguiçosa, eu não consigo fazer nada, eu começo algo e termino. Não, peraí. Vamos ver o que aconteceu? A partir disso a gente consegue fazer diferente. Então entenda, não é que você não seja capaz. É que emocionalmente existe uma defesa que é muito congruente com coisas que aconteceram na sua vida. Entendemos isso? A partir dessa percepção, o erro tem uma leitura completamente diferente. Percebe? Ele tem um peso diferente. Inclusive, se você sente que passou por questões importantes ao longo da sua vida, na sua história de vida, que te magoam, que você sente que te marcaram e começam a atrapalhar a sua vida emocional, a sua vida profissional, vou deixar o link aqui abaixo para você realizar sua psicoterapia de qualquer lugar do mundo. Existem feridas emocionais que só no processo psicoterapêutico profundo você vai poder lidar de forma mais livre, tá bom? O link está aqui abaixo. E vamos às 3 estratégias para você lidar melhor com esse medo de errar. A primeira, você vai precisar redefinir o que é erro para você. O erro ele pode ser só uma informação, no sentido que eu fiz dessa forma e não funcionou. Isso me dá uma experiência para fazer de outra forma. Se você não tivesse feito da primeira, você não teria essa experiência. Então, um bom exemplo de redefinir o erro é esse. O erro é uma informação. Uma outra definição é que o erro não muda o seu valor de entrega no seu trabalho. Muitas vezes você pode errar em algo por uma série de questões, mas isso não altera o seu valor. Você pode fazer diferente, você pode consertar isso. Você pode atribuir, você pode ganhar a experiência desse erro e fazer diferente. Então comece a redefinir o que é erro para você. Se a definição de erro para você estiver muito pesada, é provável que você trave demais. É provável que você comece a trazer adjetivos ali em relação a você, invalidando o seu processo, invalidando a sua habilidade, invalidando o que você já sabe fazer. Então perceba que existem esses 2 caminhos. Um que trava mais ainda a sua atuação e o outro que entende o erro como uma informação para prosseguir. Redefina o seu erro. Você não é incapaz, você não é insuficiente, você não é procrastinadora, você não é incompetente. Existe um processo de defesa emocional que é congruente com a sua história de vida. O que vamos fazer com isso? Percebe o quanto é diferente? A segunda estratégia é trazer o seu corpo para o aqui e agora. Eu sou psicóloga e trabalho com a abordagem da psicoterapia corporal, então eu falo muito da importância do corpo. Percebeu que travou? Respira. Porque a primeira reação que seu corpo tem
é mudar o fluxo de respiração, então você vai respirar mais rápido, mais superficial, e isso também ativa outras sensações no seu corpo. Então, percebeu que travou? Respira. Solta os ombros. Solta a mandíbula. Às vezes você tensiona tanto que nem percebe, fica assim e não percebe. Então, solta a mandíbula, solta os ombros, respira. Fazer isso vai alterar toda essa percepção de perigo, que seu corpo entendeu que é perigo, e é como se seu cérebro entendesse que, peraí, eu estou em um lugar seguro, eu posso ser eu. Se eu errei, qual é o caminho que eu posso tomar a partir desse erro? É nesse momento que o seu corpo, as suas emoções entendem que o erro não é precedido de uma punição, de que o erro pode ser uma informação. Você utiliza ele para fazer diferente. E a terceira estratégia, crie microações. Porque às vezes você está tão agitada, querendo fazer tudo, querendo se sentir boa o suficiente, competente pra caramba, dar conta da casa, dos filhos, dos papéis que você representa na sua vida, e acaba não fazendo nada, porque é muita coisa. E você é humana. Então, faça microações. Está demais? Está se sentindo travada? Comece por algo. Uma coisa só. Trabalhe naquilo de uma forma focada, por 30 minutos, 1 hora. Esse limite vai ser definido também por você. Foque em uma coisa por vez. Ah, mas está tudo muito urgente, Jaqueline, é preciso fazer tudo. O que é mais urgente? O que não pode esperar? É isso. Esse você vai começar por isso. Percebe o quanto você funciona melhor assim? Focal, uma coisa por vez, você consegue dar a sua atenção a todas as outras coisas, tá bom? Pensa com carinho nas coisas que falamos aqui, coloque em prática e sinta a diferença que essas estratégias fazem na sua vida em relação a esse medo de errar. No mais, sentiu que está demais para você? É um sinal que existem feridas emocionais que precisam ser vistas, que precisam ser cuidadas. Nesse caso, o contato está aqui abaixo para você fazer sua psicoterapia diretamente comigo. Eu vou cuidar das suas emoções, tá bom? Até o próximo.